Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de um alimento que já é utilizado milenarmente para melhorar o nosso intestino, a nossa barriga. Quando a gente fala de intestino, muitas pessoas pensam em constipação, em diarreia, mas o intestino não é só isso. Quando a gente fala de intestino, a gente também fala de inflamação, de imunidade, de absorção de nutrientes e até mesmo como o nosso corpo reage a tudo que a gente consome durante o dia. E quando o intestino não funciona bem, pode ter estufamento, desconforto, intestino irregular, gases. Hoje eu vou te explicar como funciona esse alimento, como acrescentar da maneira certa para ter esses resultados bons. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você tem alguma questão com o seu intestino, se você sofre com constipação, com diarreia, com intestino irritável, com, enfim, algum problema na microbiota, desbiose, escreve para mim. Ou se tá tudo bem com ele, espero que esteja. Bota pra mim aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de já ir deixando seu curtir no vídeo, porque essa é a sua forma de me ajudar. E também, né, se você conhece alguém que sofre aí com problemas de intestino, compartilha esse vídeo, pode ajudar muito essa pessoa. Vamos falar desse alimento maravilhoso que na verdade é a cúrcuma, né? O principal ativo dela é a curcumina. E o intestino é uma das regiões mais expostas à inflamação no nosso corpo. Isso acontece porque ele está em contato direto com tudo que a gente ingere, né? Alimento, bactéria, toxinas, aditivos, conservantes, tudo mais. E quando esse ambiente está sendo constantemente agredido, o corpo pode ativar mecanismos de defesa. E existe uma via específica de defesa, a NF-κ-beta. Pensa nela como se fosse um centro de comando da inflamação. Quando essa via é ativada, ela entra no núcleo da célula e estimula a produção de substâncias inflamatórias. Eu não vou ficar falando aqui para você o nome dos inflamatórios que a gente produz no nosso corpo, mas essas substâncias, elas são importantes em situações agudas, né? Óbvio que a inflamação tem um papel importante quando ela é controlada, mas quando toda hora você ativa ela de forma crônica, elas começam a prejudicar o funcionamento do intestino. Isso pode levar ao aumento da permeabilidade intestinal, alteração da microbiota dos micro-organismos que vivem ali, maior sensibilidade digestiva e até mesmo, em alguns casos, piora na absorção de nutrientes. Então, a curcumina pode entrar aí. A curcumina tem uma capacidade de interferir diretamente nessa via. Ela reduz a ativação dessa via e atua também com outras enzimas inflamatórias. E na prática, é como se ela ajudasse a baixar o volume da inflamação. Obviamente que a gente não pode falar que tomando a cúrcuma, né? A curcumina vai acabar com a inflamação do seu corpo. Até porque a ideia da gente não é acabar com inflamação nenhuma, mas sim controlar, direcionar para que essa inflamação seja utilizada de fato quando ela é necessária, mas no geral fique baixa, né? E não seja uma inflamação exacerbada que poderia prejudicar a nossa saúde. Antes de continuar falando para você os efeitos da cúrcuma e como ela pode agir no intestino, eu quero te fazer um convite justamente para você conhecer o meu desafio de inflamação, para diminuir a inflamação do corpo. São 10 dias em que cada dia você recebe um mini desafio. Todo mundo que está fazendo está adorando. Além desse, eu também tenho outros 2 para controlar o açúcar do sangue, para emagrecer. Então eu te convido a conhecer, vou deixar os links aqui embaixo na descrição. O intestino, ele acaba sendo formado por células intestinais, né, os enterócitos, que ficam justapostas assim, uma do ladinho da outra, formando justamente o tubo digestivo e são conectados por estruturas específicas que funcionam como portinhas seletivas, que permitem a passagem de nutrientes, bloqueiam a passagem de substâncias indesejadas e tudo mais. Em um cenário mais inflamado, essas junções podem se tornar permeáveis, levando ao intestino permeável, o leaky gut, que favorece a entrada de toxinas, de micro-organismos, de patógenos que a gente não quer. E a curcumina tem um papel interessante aqui, porque ela ajuda a preservar a integridade dessas estruturas, mantendo a barreira intestinal mais íntegra, mais funcional e mais protegida, o que ajuda a nossa saúde de uma maneira mais ampla. Além disso, a curcumina tem um papel muito interessante na microbiota intestinal, não porque ela atue como um probiótico direto, mas ela modula o ambiente intestinal, favorecendo o crescimento de bactérias benéficas. Então, é quase como se ela fosse um prebiótico. Esse equilíbrio favorece a produção de ácidos graxos de cadeia curta, butirato, por exemplo, que é a principal fonte de energia para as células do intestino. Além disso, ela tem um papel antioxidante, neutralizando radicais livres, protegendo as células e mitocôndrias do estresse oxidativo. E a gente sabe que o tecido intestinal é exposto a estresse oxidativo o tempo inteiro, então pode ajudar a dar uma neutralizada nesse sentido. A cúrcuma também pode ter um papel muito interessante na digestão, na bile e na regularidade do trânsito intestinal. Como ela ajuda a estimular a liberação de bile pela vesícula biliar, que é essencial para a digestão de gorduras e eliminação de algumas substâncias, quando a gente consegue ter uma digestão mais eficiente, a gente tem menos inflamação e melhora na qualidade da microbiota, das bactérias benéficas intestinais,
e o resultado é um funcionamento intestinal mais regular. Isso não quer dizer que a cúrcuma vai ser laxante, mas ela melhora o ambiente para um correto funcionamento intestinal, então é um efeito ideal se você tem uma alimentação muito inflamatória ou tem desconforto digestivo frequente. Antes de falar como usar na prática, eu quero deixar aqui um parênteses, que a cúrcuma pode ajudar muito a saúde intestinal, mas a gente sabe que o intestino precisa de algumas coisas básicas para funcionar bem, que são fibras, gorduras saudáveis, principalmente as anti-inflamatórias, como os peixes gordos, chia, linhaça e tudo mais. Água, que o intestino precisa muito de água para se nutrir e para que tudo isso funcione bem, principalmente as fibras. E diminuição de estressantes, né, de álcool, de fumo, de alimentos ultraprocessados. Quando a gente faz isso, a gente ajuda a cúrcuma a ajudar a gente. Não adianta consumir essa meia colher de chá de cúrcuma diariamente e ter uma alimentação super desequilibrada. Lembra também que o intestino adora exercício físico. Então, pessoas mais sedentárias têm mais probabilidade de terem constipação, pólipos intestinais, outras questões associadas. Nosso organismo está todo interligado, né, então lembra de tudo isso também. Eu tenho uma playlist aqui de alimentos do intestino, saúde e digestão do intestino, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Então vamos pensar em como acrescentar isso no dia a dia, né, porque seria fácil eu falar assim pra você assim: "Pega essa meia colher de chá, mistura num copo d'água e toma". O problema é que a cúrcuma, a biodisponibilidade da curcumina não é tão interessante, então, se você quiser fazer dessa forma com a água, o ideal é que você coloque junto uma pitadinha de pimenta do reino, que a piperina pode aumentar em até 1000% a biodisponibilidade, a absorção da curcumina. Agora, uma forma prática é você acrescentar na alimentação diária. Os povos lá do Oriente, da Índia, desses países, têm hábito de consumir a cúrcuma diariamente, eles usam temperos. E aí ele entra com pimenta, entra com outras coisas, com gordura. A gordura também favorece a absorção da curcumina. Então, por exemplo, se você puder usar no frango, ou nos vegetais, ou na carne, ou no que você costuma acrescentar já a pimenta, feijão, né? Não sei se você bota pimenta no feijão, no arroz ninguém bota. Mas assim, coisas básicas do dia a dia que você todo dia vai consumir, que tenha um pouco de pimenta e um pouco de gordura, aí vai ser show. Você consegue com pouca quantidade ter um efeito muito interessante da cúrcuma também. Lembrando que comida é diferente de suplemento, né, normalmente os suplementos podem ter concentrações maiores e doses podem estudos de 500 miligramas a 2 gramas por dia. Então, se você está pensando em suplementar, o ideal é que você fale com o seu médico, seu nutricionista, principalmente na sua cidade, que vai avaliar o restante da alimentação e tudo mais. Pessoas com problemas na vesícula, que usam anticoagulantes, têm que ter problemas principalmente com a suplementação, né. Essa dose de alimento, né, normalmente não tem muito problema, mas, mais uma vez, se você tiver alguma dúvida, fala com quem te conhece e te acompanha pessoalmente aí na sua cidade. Me conta então se você sabia desse papel tão interessante da cúrcuma para o intestino, se você passou a utilizar, viu alguma melhora, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de já ir deixando a curtida no vídeo, que isso é muito importante para mim, e também de compartilhar com quem você acha que vai se beneficiar. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.